Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Quem acompanha o canal já sabe que eu sou chegada numa agulha circular, que eu faço muito tricô sem costura. Praticamente todos os projetos aqui do canal foram feitos sem costura. E hoje eu vou passar toda a parte teórica do top-down feito usando o método pala redonda. Aqui no canal eu já tenho vários projetos em raglan. Agora chegou a vez da pala redonda. E para o vídeo seguinte, que vai ser da construção dessa blusa não ficar tão longo, eu resolvi separar a construção, o passo a passo da parte teórica, dos cálculos, para que vocês consigam fazer em qualquer tamanho. E se você quiser aprender a magia das agulhas circulares, é só continuar assistindo esse vídeo. O vídeo de hoje vai ser da parte teórica dessa blusa em top-down, que vai ser construído passo a passo no próximo vídeo. Nesse vídeo eu vou passar toda a parte teórica, ou seja, todos os cálculos, para que você consiga fazer em qualquer tamanho. Aqui no canal eu já tenho algumas blusas em top-down, só que no estilo raglan, ou seja, o raglan ele forma linhas diagonais a partir do pescoço até a axila, e os aumentos eles se dão nessas partes, são 4 linhas diagonais. Já na pala redonda, que é esse formato que eu vou fazer, ele é uma pala circular, então até na separação ele fica redondinho. Esses aumentos, eles vão se concentrar em torno dessa pala até o momento da separação. No vídeo dessa blusa, eu deixei sugestões de aumentos para o tamanho PP até o extra GG. Mas se vocês seguirem os cálculos que eu vou mostrar agora, vocês conseguem fazer sob medida, de acordo com a amostra de pontos de vocês. Essa aula vai servir para qualquer projeto em pala redonda. Eu iniciei a partir da gola e eu fui crescendo essa blusa, fazendo aumentos de forma inteira, frente e costas, até chegar no ponto mais alto de elevação do busto. Aqui eu separei em 3 partes, frente e costas, e deixei em espera os braços, cada braço de maneira individual. E segui tecendo de forma reta a frente e as costas. Depois eu retomei os braços, então os aumentos eles se concentraram até essa parte da divisão do top-down. E eu distribuí esses aumentos de maneira proporcional, tanto no espaçamento de pontos, quanto no espaçamento de carreiras. Para iniciar o projeto, a gente precisa, primeiramente, ter algumas medidas. E eu coloquei aqui as medidas que eu vou precisar do meu corpo. Então, eu vou colocar de acordo com o meu tamanho, que é o P. A primeira medida é pescoço. Como que eu quero o meu decote? O pescoço, você vai passar fita métrica na altura que você quer, ou mais baixo ou mais alto. Para facilitar, o que que eu faço? Eu pego uma linha, um fio e eu passo em volta do meu pescoço, ou eu passo esse fio, esse barbante, em uma peça que eu já tenho como modelo pronta. Pego o total de comprimento do fio e passo na fita métrica. Esse projeto eu quero que ele fique com 64 centímetros de decote. Tá? Então já passei a fita métrica em volta do meu decote, achei o ponto, que é mais ou menos por aqui. Aí eu circulei toda a volta e ficou 64 centímetros. Outra medida que eu vou precisar é a circunferência do meu busto. Aqui é a parte ponto mais alto do meu busto. Então, eu vou passar a fita métrica em volta de toda a minha circunferência. Parte da frente, parte das costas. Para o meu tamanho, deu 88 centímetros. Outra medida que eu vou precisar é a medida do meu braço, ou seja, do bíceps, que é essa parte aqui, a circunferência do bíceps. Então, eu vou passar a minha fita métrica em volta do meu braço, em volta do meu bíceps, e essa medida deu 29 centímetros. Outra medida que eu vou precisar é da elevação do busto, que é a partir do ombro até o ponto mais alto do seio. É entre 21 e 22 centímetros, que é a altura aqui. Então, essas medidas que a gente vai precisar.
Com essas medidas em mãos, o próximo passo é você fazer a tua amostra de pontos, já com a agulha de tricô que você vai usar para fazer o projeto e o fio que você vai usar para fazer o projeto. Aqui você já vai fazer com o ponto que vai sobressair no teu trabalho. Se o ponto que você for usar na maior parte do trabalho é o ponto meia, então você vai fazer uma amostra de pontos usando o ponto meia. Se você vai fazer um ponto fantasia, faça de 1 a 2 sequências do ponto fantasia. Esse quadrado que você vai usar para fazer a amostra de pontos, ele precisa ter mais que 10 centímetros de altura e mais que 10 centímetros de largura, para que você consiga extrair as informações. O que eu preciso saber dessa amostra de pontos? Quantos pontos eu tenho em 10 centímetros? Então, no meu caso, eu tenho 18 pontos em 10 centímetros. E quantas carreiras eu tenho em 10 centímetros? No meu caso, eu tenho 28 carreiras em 10 centímetros. Com essas informações, você já consegue construir o top-down. Não só um top-down no formato pala redonda, essas mesmas informações você vai usar para um top-down contíguos, ou para um top-down raglan, ou até mesmo para uma peça em bottom-up, como eu já tenho aqui no canal, ou para uma peça com costura. Então, essas informações, elas são imprescindíveis para que você consiga fazer a construção do teu trabalho. A partir dessas informações, eu vou fazer alguns cálculos. Lembrando que isso é para o tamanho P, que é o tamanho que eu vou exemplificar. Mas você já pode converter para o tamanho M, para o tamanho G, para o tamanho PP, extra GG, a partir dessas medidas pertinentes ao teu tamanho. O primeiro cálculo é descobrir quantos pontos eu preciso colocar na minha agulha para eu iniciar com 64 centímetros. Então, eu vou fazer uma regra de 3 simples. Se para 10 centímetros eu tenho 18 pontos, quantos pontos eu preciso para 64 centímetros? Então, eu vou fazer 64 vezes 18. 64 vezes 18. Deu 1.152. E eu vou dividir por 10. Dividido por 10. Dá 115 com 2. Regra de 3 simples. Esse vezes esse, esse vezes esse. O resultado que deu aqui, eu vou dividir pelo resultado que deu aqui. Como aqui é vezes x, vai ficar 10, né? Então, é uma regra de 3 simples. Fiquei com 115,2. Primeira coisa, não vou utilizar as casas depois da vírgula. Então, eu já anulo. Como nesse projeto a barra vai ser 1 por 1, eu preciso pelo menos de múltiplo de 2, ou seja, número par. Vou buscar o número par mais próximo. Como está mais perto do 114, eu vou usar 114 pontos para iniciar meu projeto. E aqui você vai ter que cuidar como que tá a receita do teu projeto. Nesse caso, como a barra é 1 por 1, eu vou passar para o número mais próximo par, que é o 114. Porém, se você fosse fazer uma barra 2 por 2, teria que ser múltiplo de 4. 114 dividido por 4 ia dar 28 ponto alguma coisa. Não ia dar certo. Ou você teria que usar 112, só que daí 112 vai ficar muito distante do 115, ou 116, que 116 é múltiplo de 4. Então, é isso que você vai ter que entender. Agora, eu vou precisar encontrar a medida do meu busto. Aqui a gente vai usar o mesmo processo, só vamos trocar de 64 para 88. Então, 10 centímetros, eu tenho 18 pontos. E quantos pontos eu vou precisar ter para 88 centímetros? Multiplico esse com esse. 88 vezes 18... dá 1.584. 1.584. Vou dividir por 10. Vai dar quebrado também.
158,4. Já corta a casa depois da vírgula e eu preciso de número par, porque essa medida ela é equivalente à frente e às costas, então são duas partes. Então, eu vou precisar de 158 pontos. Aqui é pontos, aqui é pontos. Outra medida que eu vou precisar é do bíceps. A mesma lógica, 10 centímetros, eu tenho 18 pontos. E para o braço, o meu é 29 centímetros. Eu vou colocar 30 para arredondar. Como eu usei par aqui em todos, vou usar 30 centímetros para arredondar. São 18 vezes 30. Dá 540. Dividido por 10. 54 pontos. Então, eu tenho aqui o inicio com 114 pontos, porém, quando chegar na parte da divisão, eu vou precisar ter 158 pontos mais 54 vezes 2. Então, são 158 pontos referentes à frente e às costas, mais um braço, mais um braço. Então, vai dar o total de 158 mais 54 mais 54. Preciso chegar a 266 pontos. Eu sei que eu preciso chegar a 266 pontos e eu iniciei com 114. Agora, o próximo passo é descobrir em quantos centímetros eu preciso fazer essa quantidade de aumentos, que no caso é a elevação do busto. No meu caso, é entre 21 e 22. Já mostrei como que eu descubro essa elevação, ela fica no ponto mais alto. Eu vou medir daqui do ombro até o ponto mais alto do seio, ou seja, a cava do trabalho, né? 2 dedos abaixo da axila, em torno disso. Preciso aumentar 152 pontos. Aqui a gente vai fazer a cada 3 pontos um aumento. 114 pontos dividido por 3, eu vou ter 38 aumentos na primeira sessão. Geralmente, nas palas redondas, a gente faz 4 sessões de aumento, mas isso vai determinar de acordo com a receita. A gente consegue fazer de 4 a 7 sessões de aumento, que vai determinar o tipo de aumento que você vai fazer, a receita que você vai fazer. Nesse caso, a gente vai fazer com laçadas, todos seguindo uma linha. Então, eu vou precisar manter os aumentos sempre no mesmo lugar. Isso vocês vão ver no próximo vídeo. Então, eu vou aumentar de 38 em 38 pontos. E as sessões vão ser de acordo com cada tamanho. Eu preciso distribuir 152 aumentos, no caso, para o tamanho P, dentro de 21, 22 centímetros. Eu sabendo que eu vou aumentar de 38 em 38, eu vou dividir 152 dividido por 38. Nesse caso, vão dar 4 sessões. 4 sessões de aumento. E agora, eu preciso de uma última informação, que é de quantas em quantas carreiras eu vou precisar fazer esses aumentos para ficar proporcional. E aqui eu vou usar outra regra de 3 simples. E essa informação eu vou buscar na minha amostra de pontos. Se eu tenho 28 carreiras em 10 centímetros, quantas carreiras eu tenho em 22 centímetros? Então, 22, eu quero descobrir quantas carreiras eu tenho. Então, eu vou fazer 28 vezes 22 dividido por 10. No espaço de 22 centímetros, eu tenho 61 carreiras, ponto 6. Já tiro ponto 6 e deixo par para ficar melhor a divisão. 60. Em 60 carreiras, eu preciso fazer esses aumentos. Então, vou fazer 60 dividido por 4, que são as minhas 4 sessões. Então, eu vou precisar fazer aumentos de 15 em 15 carreiras. Aqui eu fiz todos os cálculos para o tamanho P. Vou dar só um exemplo para uma outra medida, só para vocês conseguirem entender. Digamos que o tamanho M tenha 96 centímetros de busto, a circunferência, e 34 em cada braço.
Aí, eu vou ter 96 mais 34 mais 34. 164 centímetros no total. Eu vou fazer a mesma regra de 3 que eu fiz para calcular as minhas medidas, só que aqui eu tô fazendo junto braço e busto. Então, se eu tenho 164 total de circunferência entre braço e busto em centímetros, quantos pontos eu vou precisar ter? Se eu tenho em 10 centímetros, 18 pontos. Então, vou fazer a mesma regra de 3. 164 vezes 18 dá 2.952 dividido por 10. 295 com 2. Ou aqui eu vou para 296, ou eu volto para 294. Então, vamos usar 294 pontos. 294 menos 114, eu vou precisar um total de aumentos de 180 pontos para o tamanho M, divididos por 38, que é a quantidade de aumentos por carreira. Então, aqui eu vou precisar fazer 4 seções de aumento, ponto 73. Vou arredondar para 5 seções, porém, eu não vou fazer todos os pontos na última seção, porque senão vai sobrar pontos. Eu vou ficar com muito mais pontos, ó. 38 vezes 5, eu vou ficar com 10 pontos a mais. Então, aqui eu preciso de 180 pontos de aumento, então eu vou intercalar alguns pontos de aumento na última sessão. Alguns eu faço, alguns eu não faço. Isso é para esse projeto. Cada receita tem uma particularidade. Aqui eu preciso intercalar porque eu tô fazendo aumentos no formato de laçada. Eu quero que fique esse efeito de buraquinho. Se você fosse fazer só aumento em ponto meia, normal, poderia fazer numa quarta sessão e fazer mais aumentos. Não precisaria sincronizar os aumentos. Aqui eu preciso sempre fazer no mesmo lugar. Então, vai depender muito da receita. Para o tamanho M, eu preciso fazer 5 sessões. Só que se eu for fazer no mesmo espaço de 15 em 15, com certeza vai passar do tamanho da minha elevação do busto. Eu tenho que fazer essas 5 carreiras dentro dessa quantidade de centímetros. 28 carreiras cabe em 10 centímetros. Digamos que para o tamanho M, eu preciso de 24 centímetros de elevação. Então, quantas carreiras eu tenho para fazer nesses 24 centímetros? Então, 28 vezes 24 dividido por 10. Então, tenho 67 carreiras. 67 carreiras dividido por 5. De 13 em 13 carreiras, preciso fazer o aumento. Não é de 15 em 15, é de 13 em 13. Porque eu tenho um determinado espaço para fazer esses aumentos. Eu vou iniciar com 114 pontos. O busto, eu preciso ter 158 pontos. O bíceps, eu preciso ter 54 pontos em 60 carreiras. 266 pontos igual a 38 aumentos em sessões de 4 carreiras, divididos no espaço de 60 centímetros de comprimento. Após ter todas essas informações, eu preciso fazer um último cálculo, que é quanto que vai ficar para cada parte, para o braço, para frente e para as costas. Quantos pontos eu vou precisar? E aqui você pode usar a mesma regra que a gente usa para o top-down em raglan, que eu já tenho um vídeo aqui no canal, o mesmo cálculo. Ou seja, 70% dos pontos para o corpo e 30% para os braços. Então, vai ficar 35% para o corpo, porque são frente e costas, e 15% para os braços, que são 2 braços. Aqui você pode usar essa mesma regra. 70% para o corpo ficaria 266
vezes 70%, 266 vezes 70%, daria 186, porque eu não vou colocar depois da vírgula, 186 dividido por 2, porque é frente e costas. 186 dividido por 2. Dá 93 pontos para frente e 93 pontos para as costas. E para o braço, são 30%. 266 vezes 30%. Dá 79,8. A gente vai arredondar para 80. Então, 30% de 266 dá 80. Dividido por 2 dá 40. Então, ficaria 93 pontos mais 93 pontos, que é igual a 186 para o corpo, e 40 mais 40 para os braços, que é igual a 80. Então, você pode usar essa mesma regra, só que não é a que eu uso. Eu provo a peça, eu coloco a peça no meu corpo e eu divido ela no meu corpo. Para o meu tamanho, eu fiquei com 83 pontos para frente, 83 pontos para as costas e 50 para cada braço. Esse vídeo aqui, ele vai servir para teoria de outros projetos em top-down, pala circular ou pala redonda, como você preferir chamar. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode me perguntar nos comentários, que eu respondo todos. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, tricô circular, tricô sem costura, deixa teu like para eu saber, assim eu trago mais conteúdos assim. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para me acompanhar nos próximos conteúdos, inclusive o próximo vídeo é o passo a passo dessa blusa. Obrigada por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.